Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje é sobre o continente africano, né? Sobre a África. A gente vai estar abordando apenas as características naturais e físicas do continente, né? Então, o nosso título está aqui, África, aspectos físico-naturais. Vai falar sobre fronteiras, posição geográfica, clima e vegetação, também o relevo, a hidrografia e os recursos naturais do continente. Bom, então, para a gente falar das fronteiras, nós temos aqui uma imagem de satélite, né? Ela está enquadrando aqui, né, o continente africano. O que a gente percebe, né, que é um continente cercado por mares e oceanos, né? Praticamente possui fronteiras marítimas, né? Ele é banhado a oeste pelo Oceano Atlântico, a leste pelo Oceano Índico. Ao norte, ele separa-se da Europa pelo Mar Mediterrâneo. A nordeste, né, ele é separado da Ásia pelo Mar Vermelho, né, e pelo Canal de Suez. E possui aí algumas ilhas, dentre as quais Madagascar seria a única de dimensões territoriais maiores, né, que a gente consegue visualizar sem necessidade de aproximação, nessa escala mesmo que nós estamos observando. E dentro do tema das fronteiras, a gente vai tratar de duas especiais, né? Uma delas nesse slide, que é o Canal de Suez, que faz o limite entre África e Ásia. A gente pode olhar na imagem de satélite aqui à esquerda, está fazendo a ligação, né, entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. É um canal por onde passam muitos navios, né? Ele é muito importante porque sem ele, um navio que saísse, por exemplo, da Itália com destino à Índia, ele teria que contornar, né, todo o continente africano, conforme a gente pode observar nessa linha em preto, né? E aí, a partir do canal, esse mesmo navio saindo da Itália e indo para a Índia, acaba fazendo um percurso bem menor. O canal de Suez ele é extremamente vantajoso por conta desse caminho mais curto, né, que vai baratear a mercadoria, vai economizar, né, em combustível, em tempo, enfim. Uma outra área de fronteira também especial, né, é a que separa a África e Europa, é o Estreito de Gibraltar, que é um ponto mais próximo ali entre os continentes. Porque a distância é bastante curta, um pouquinho mais de 14 quilômetros, né, separam esses dois continentes nesse ponto do estreito. Então, é por ali que ocorrem muitas tentativas, né, de migração ilegal, né, clandestina, de africanos, né, que, para fugir dos problemas do continente, tentam embarcar, né, em balsas, alguma embarcação, para fazer a travessia ilegal. Mas é um dos pontos mais vigiados, né, do continente e, na maioria das vezes, acaba dando errado. Coloquei aqui um mapa, um esquema das zonas climáticas da Terra, né, a partir das linhas paralelas importantes, né, que delimitam as zonas climáticas, e projetando elas sobre o continente africano, o que a gente percebe? Está numa posição um pouco mais centralizada, né, de modo que ele é atravessado pelo Equador. Também ele acaba sendo, né, no parte do continente atravessado pelos dois trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. A gente consegue perceber que a maior parte do continente está em região tropical, né, está em zona tropical. Apenas uma parte ao norte, além do trópico de Câncer, né, uma parte ao sul estaria ali, né, zona temperada, né, com temperaturas médias mais frias, né, menores que as tropicais. Aqui nós temos duas representações do continente africano, né, uma apresentando zonas climáticas e a outra os biomas, né, ou seja, a vegetação, né, a cobertura natural do continente. São mapas parecidos, né, isso porque o clima ele determina a vegetação, né. A cobertura vegetal ela vai se adaptar às características físicas da região. Todas as características, mas principalmente as climáticas, né? Então, por conta disso, esses mapas são parecidos, né? Não são exatamente iguais, né? Porque, além do clima, existem outras variáveis, né, que ajudam a entender a vegetação, né? O tipo de solo, as altitudes de um terreno, né?
o efeito da maritimidade, da continentalidade, né? Mas aqui no mapa dos biomas aparecem assim, algumas manchas em marrom, né? Não aparece no lado das zonas climáticas. Está relacionado à vegetação de altitude. O lugar é mais alto. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Tá? É mesmo estando dentro de uma região tropical. Aqui onde nós temos no mapa das zonas climáticas o clima mediterrâneo, vai aparecer aqui nos biomas uma vegetação mediterrânea. Onde nós temos o clima desértico, vai aparecer no mapa dos biomas um ambiente natural que é o deserto. Né? Onde nós temos o semideserto, vai aparecer um semideserto, né, que seria um semiárido, chamado aqui na região de Sahel. Onde nós temos o clima tropical seco e tropical úmido, vão aparecer a savana seca e a savana úmida, totalmente adaptada ao clima. Onde nós temos o clima equatorial, vai aparecer a floresta tropical. Tá? Se eu partir aqui do centro do mapa da região do Equador, seguindo o Trópico de Câncer ou Trópico de Capricórnio, tanto ao norte quanto ao sul, eu vou ter uma sucessão de ambientes naturais parecidos, por conta que os climas se repetem. Então, acompanhe essa linha em vermelho, eu estou saindo do ambiente equatorial, indo para tropical úmido, depois para o seco, semideserto, deserto e mediterrâneo. E quando eu olho os biomas, eu passo por vegetações parecidas se eu fizer a repetição desse caminho no sentido sul. Ou seja, eu estou partindo do Equador, estou seguindo o sentido norte ou sentido sul e acabo tendo uma repetição de biomas. Tá? A gente chama isso de clima espelhado. Então, se eu faço uma viagem partindo da floresta, eu vou atravessar os mesmos ambientes. Saio da floresta, que é o ambiente mais úmido, vou para a savana úmida, dali para a savana seca, depois para o semiárido, até chegar na região mais árida, né, que são os desertos. Enfim, chegar nos dois extremos, que são as regiões mediterrâneas. Bom, então a gente vai começar a ver agora algumas particularidades de cada tipo de bioma africano. Tá? Começando aqui pela vegetação mediterrânea, ela faz parte, né, do clima mediterrâneo, né, que é um clima subtropical. Ele está fora dos trópicos, né, ele está dentro da zona temperada, e aí ele está aqui nos extremos, tá? Tanto no norte quanto no extremo sul do continente. Ele vai ter temperaturas menores, né, que a média do continente. Ele é um tipo de clima que sofre muita influência da maritimidade. Né? Vai ter uma vegetação mediterrânea, adaptada a um verão quente e inverno úmido. Né? Diferente do que acontece em região tropical, né? A gente costuma ter verão chuvoso e inverno seco. Aqui, pela questão do efeito da maritimidade, a gente tem verões secos e invernos úmidos. E aí, como o verão mais seco, temperatura mais quente, as plantas têm que se adaptar a isso, né? Então, acaba formando vegetação do tipo xerófita, que seria o nome que a gente dá às plantas adaptadas a climas mais secos, né? Nós temos arbustos, lenhosos, perennifólios, né? Sempre verdes, esclerófilos, seriam folhas e caules mais duros, isso para retenção de umidade, né? Para ajudar a reter umidade, a reduzir transpiração, exatamente para que essa vegetação se adapte nesses verões que são mais quentes e também secos. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho das savanas. Essa é uma formação natural, né, dentro de região tropical, né? Então ela é típica de climas tropicais, né, de latitude baixa, média, né, próxima do Equador e em regiões mais avançadas dos trópicos também. Elas resistem a longas estiagens, né? Então são plantas do tipo caducifólias, né? Elas perdem as folhas, né, em época mais seca para reduzir, né, a necessidade de água também. Na savana seca, a gente vai ter campos herbáceos, né, mais abertos, com região mais de gramíneas, né, formando algumas moitas e raramente ali, né, um arbusto ou uma árvore. A gente tem a savana úmida, aí ela tem uma formação com presenças, né, mais presença de arbustos e de árvores, mas não chega a formar, né, uma floresta densa
como seriam as florestas tropicais equatoriais. Aqui nós vamos ter a floresta tropical, exatamente na região em que passa a linha do Equador, né? Não é por acaso, isso não é à toa, né? A faixa do planeta em que nós temos uma radiação solar mais abundante, né? Maior radiação solar, mais luz, combinado à abundância hídrica, mais água, né? Você vai ter então um ambiente propício para a formação de florestas, né? Você vai ter então aí nesse arranjo uma vegetação mais densa, mais biodiversa, né? Com predomínio de árvores de grande porte, então, para dar essa fisionomia de florestas, tá? A gente tem essas florestas, então, ocorrendo em algumas regiões do continente, né? Próximas aqui do Equador, pegando aqui a floresta do Congo, né? Que é a maior, mais importante. Temos aqui alguns enclaves, né? Algumas áreas também florestadas, pegando aqui a costa africana do lado oeste, né? Também é uma área cobrindo a ilha de Madagascar. O continente africano também é formado por campos temperados e por vegetação de altitude, né? Tem regiões ali, né, de clima mais frio, mais ameno, né? Isso vai acontecer ou pela altitude ou então pelas latitudes médias ou mais altas, né? Que elas estão mais distantes do Equador, né? Da influência maior da radiação solar e, portanto, estão suscetíveis ali a um período de clima mais frio intenso. As imagens a gente percebe que elas vão formar ali, né, campos herbáceos, né, na região de zona temperada, no caso aqui na faixa amarela, com essa setinha azul indicando, ou vai formar ali uma vegetação de altitude, como nós temos aqui, né, indicado pelas setas vermelhas, em vários pontos do continente africano. Mas o que a gente percebe? Que não se desenvolve uma vegetação rica, diversa, né? Grande porte, tá? Por conta da limitação da temperatura, né? Também o continente africano vai ter uma variação muito interessante, né, de ambientes áridos e semiáridos, né? É legal a gente ter em mente que deserto, assim, não é a mesma coisa, né? Tudo areia, tudo rocha, tudo mesmo ambiente, né? Na verdade, tem uma variação muito grande, né, de pequenos ambientes, né, dentro da extensão do deserto, tá? O que ele vai ter no geral como características mais marcantes? Vai ter uma vegetação adaptada, né, ao clima árido e semiárido, né, com raízes mais profundas, né? Isso por quê? Para tentar captar água do subsolo no máximo que essa raiz conseguisse aprofundar. Você vai ter plantas cobertas por cera, né? Na folhagem, nos caules, né? Isso para tentar reduzir a perda de água, né, por transpiração, além de formações ali de cactos, né, de várias cactáceas que vão armazenar água, o que vai ajudar também, né, essas espécies a sobreviverem, né, nos rigores do deserto. Bom, o deserto vai ter aí também oásis, alguns oásis, né, que são locais onde os lençóis freáticos afloram nos desertos, nas áreas mais baixas do relevo. São nos oásis que a gente vai ter chance, né, de ter ali algumas áreas no meio do deserto, né, com vegetação mais rica, né, mais verde, né. E temos ainda, né, regiões semiáridas, né, que seriam semidesertos, tá? Aqui na África tem uma região que recebe o nome de Sahel, né, famosa, com vários países importantes e populações também nessa faixa. Essa região do Sahel, ela forma uma área, né, de transição, né, uma zona ali que faz uma transição entre a aridez do deserto do Saara e as savanas, né, da região central da África. Então ela é bem menos seca que o deserto e ela acaba tendo uma certa cobertura vegetal. Tá? Vai ter uma vegetação adaptada a uma precipitação mais baixa, né? A gente não pode esquecer também, né, que a África tem dois desertos, né? A gente costuma se lembrar muito do deserto do Saara, né? O grande deserto, né, pela extensão muito maior. Mas nós temos também um importante deserto na parte sul, que é o deserto do Kalahari.
Bom, agora a gente vai comentar algumas coisas sobre o relevo, os aspectos aqui físicos, né, do continente africano, desse extenso território. Ah, ele vai ter cadeias de montanhas, como a cadeia do Atlas, que atravessa o território do Marrocos, chega na Tunísia, né, e pega também alguns outros trechos. Tem uma depressão, né, depressão de Catara, fica no território egípcio. E é uma região que fica, inclusive, abaixo do nível do mar, né? A menos 133 metros abaixo do nível do mar. O ponto mais alto, né, o Monte Kilimanjaro, quase 6 quilômetros de altitude, né? A gente tem o Cabo na África do Sul, né? O que é um cabo, né? É uma ponta, né? Um pontal. Seria uma pequena proeminência, né? Uma faixa de massa de terra que se estende por um oceano, por um mar, né? A gente vai ter também o Vale do Rift, né? Que é formado por uma grande falha tectônica. Vou mostrar aqui para vocês, né? Esse mapinha em rosa aqui na parte superior à direita, mostrando algumas placas tectônicas. O continente está se separando, né, a partir de uma falha tectônica, gerando ali, né, a formação de uma outra placa e vai acabar se dividindo no futuro. Então, de vez em quando, nós temos terremotos, tremores, que estão provocando um leve afastamento desse vale. Ele é um dos pontos a serem observados, mas no continente africano ocorre coisas como essa imagem. Nós temos aqui uma enorme fenda se formando aqui no Quênia, um indício de que, né, daqui a alguns milhões de anos nós teremos as partes se dividindo mesmo, né? Para a gente falar de hidrografia, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para esses dois mapas, né, essas duas representações do continente africano. A gente tem uma imagem de satélite, a partir dela a gente consegue ter uma noção muito grande, né, dos domínios naturais do continente, e é claro que a gente vai estabelecer uma relação, uma conexão com a ocorrência das grandes bacias hidrográficas do continente. Vamos falar então um pouquinho desses rios, tá? Começando aqui pelo rio Níger. Nessa imagem está mostrando aqui, né, uma massa verde, né, que forma um delta interior, né? Ele é uma planície de inundação. E é engraçado que o rio Níger ele sai aqui de uma zona em verde, né? E depois ele segue o curso dele, né? Vocês conseguem enxergar a linha do rio correndo um trecho do deserto para depois voltar aqui nas regiões de faixa mais esverdeada com vegetação. O nosso rio número 2 aqui, né, o rio Nilo, faz a travessia no deserto, né? Então, basicamente ele é o único rio perene, ele é o único rio que permanece, né, na travessia pelo deserto, exatamente porque se a gente olhar as nascentes aqui no mapa, está numa área mais verde, né, de mata, de floresta, ou seja, numa região chuvosa. Portanto, existe um abastecimento ali, né, de água que pode explicar, ajuda a gente a entender por que o rio não se seca, né, ao atravessar o deserto. A gente tem agora aqui o rio número 3, que é o rio Zambeze, né? Pegando aqui uma região mais ao sul do continente africano. Tem o rio número 4, o rio Orange, faz uma fronteira natural entre a África do Sul e a Namíbia. E tem ali, né, uma travessia, também um trecho do deserto do Kalahari. E o nosso número 5, aqui, né, o rio Congo, né, da importante bacia hidrográfica africana, né? E nós temos aqui duas imagens, né? A 5A mostrando um trecho no interior da floresta com povoamentos, né? E aqui no 5B nós temos mostrando ali, né, o volume de água, né, a importância desse rio e a quantidade de sedimento, né, que ele carrega da floresta do Oceano Atlântico. Então essa imagem 5B, né, mostrando aqui essas manchinhas marrons na área azul do oceano, mostra o alcance, né, desses sedimentos ali despejados pelas águas do rio Congo, né? Essa é, de longe, né, a bacia hidrográfica mais importante da África por conta da abundância de água, né? Com relação às riquezas naturais, o continente africano é o mais importante, né, dono de uma riqueza natural muito diversa, né, com recursos
energéticos, né? Gás, petróleo, urânio, carvão, recursos minerais, né? Todo tipo de minério, mineral importante, além dos recursos florestais. Ocorre que quando o resto do mundo olha para a África, né? Eles vão olhar com esse ponto de vista. Então, esse mapa, essas manchas em azul, né? Demarcadas em azul, vermelho e em verde, né? Serve às grandes potências, que são as regiões do continente africano que recebem a maioria dos investimentos, que seriam chamados de territórios úteis, né? Ou seja, existe uma relação, né, entre a ocorrência de recursos naturais e o montante, né, o volume de investimentos dos países desenvolvidos do mundo. Estão preocupados apenas em obter, né, matéria-prima, obter nessas riquezas naturais, colocando, né, a África no sistema de globalização, né, na economia internacional, essa função, né, de fornecedor de matéria-prima. Para a gente finalizar o assunto, eu coloquei aqui algumas questões. A primeira delas é sobre o Canal de Suez. E o enunciado vai dizer, né, que o Canal de Suez é uma abertura artificial que está localizada na Península do Sinai, né, no Egito, por onde passam dezenas de milhares de navios por ano. Sobre esse canal, assinale a alternativa que indica corretamente os itens abaixo. Então, a questão ela quer saber 3 pontos. O primeiro, as áreas marítimas que o canal conecta, quais são elas? Os continentes que delimitam a fronteira do canal, né? Quais continentes fazem fronteira nesse canal? E a importância do canal para a economia mundial, tá? São esses 3 pontos. Quais os mares estão sendo conectados? O Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Já tem que eliminar a alternativa A, C, D. Eu fico com a B ou a E. Depois eu vou olhar quais os continentes são parte dessa fronteira. Os dois indicam África e Ásia, enquanto está correto. E aí, último item vai me levar à alternativa E. Por quê? É o que está correto, né? Com relação à importância do canal de Suez para a economia mundial. Intensificou o comércio na região ao reduzir distâncias, tornando-se a mais importante rota comercial no transporte marítimo de cargas, né? As outras justificativas estão incorretas, né? Essa questão número 2, ela quer que a gente dê conta de 2 coisas, tá? Primeiro que a gente associe corretamente, né, os biomas do continente africano às zonas climáticas, aparece aqui nesse mapa número 2, também que a gente encontre, né, a explicação geográfica que dê realmente conta de dizer por que, né, que essa distribuição de ambientes está da maneira como ela está, ou seja, organizada, né, nessas faixas de clima. Tá? Então, tem aqui o enunciado. Né? Ao lado temos os mapas 1 e 2, referentes ao continente africano. Observe-os e a seguir. Assinale a alternativa que associa corretamente os biomas correspondentes às zonas climáticas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, que apresenta a explicação geográfica adequada para essa distribuição de ambientes naturais. Bom, a alternativa correta reúne, né, essas 2 informações de modo certo, seria a alternativa B. Número 1 é floresta, número 3 savana seca, número 5 são desertos. A explicação é a posição geográfica do continente, cortado ao meio pelo Equador. Uma vez que o continente está sendo cortado ao meio pela linha do Equador, que é, né, o nosso paralelo que corta o globo em 2 hemisférios, coloca, né, parte do continente africano no hemisfério norte, parte no sul, com posições, com distâncias do Equador que acaba acarretando na repetição dos climas e, consequentemente, dos ambientes naturais, dos biomas. A questão número 3 caiu no vestibular da Unicamp, né? Eu adaptei bastante ela aqui, né? Eu praticamente mais usei a imagem dos biomas. Aqui, os mapas indicam a localização e a extensão de 4 biomas do continente africano. Para assinalar a alternativa correta, identifique os biomas e suas características. Aqui, então, a cobrança é que, a partir das informações do mapa, né, das extensões dessas manchas em escuro, a gente consiga reconhecer
qual é o bioma, também as características. A letra A, o bioma 1 corresponde às formações florestais. Apresentam baixa diversidade vegetal, ocorrem em áreas chuvosas e com elevadas temperaturas. O bioma 1 realmente representa florestas. Mas o que está errado aqui é dizer que a diversidade vegetal é baixa, né? Imagina, né? A região mais biodiversa do planeta são florestas. A letra B, o bioma 2 abarca as formações mediterrâneas em climas com verão úmido e inverno seco. É formado, na sua maior parte, por arbustos e gramíneas. Está errado aqui. O errado é dizer que o clima é formado por verão úmido e inverno seco. Na verdade, é o contrário, né? No Mediterrâneo, por conta da influência de maritimidade, nós temos verão seco, inverno úmido. Então, também é correto. A letra C. O bioma 3 forma uma faixa semiárida. Fica sem chuva durante período prolongado. É uma zona que faz transição entre o grande deserto e as savanas na África Central. Essa é a alternativa correta. A letra C trata-se exatamente disso. Mas vamos terminar aqui, dar uma olhadinha na D e na E, por que estão incorretos. A letra D, bioma 3 mostra áreas desérticas com vegetação escassa, adaptada aos ambientes secos. Dominam essa área poucas plantas arbustivas e herbáceas, semelhante ao que ocorre no bioma 2. Bom, para começo de conversa, né? Não são áreas desérticas, né? São semidesérticas. Tá? Então já está incorreto por conta disso. Letra E. O bioma 4 apresenta savanas. Ok, até aí tudo bem. Elas ocorrem em regiões de climas tropicais e tendem a formar paisagens fechadas, dando aspecto de florestas, semelhante ao que ocorre no bioma 1. A gente viu que isso é completamente incorreto, tá? As savanas podem formar um trechinho ou outro, né, com mais árvores, com mata um pouquinho mais fechada, mas não formam paisagens, né, no geral. É exceção, né? O que é a regra são áreas mais abertas, formando campos de vegetação, né, com uma savana mais seca. Não se parece nem um pouco, né, com o aspecto de floresta. Bom, galera, chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por chegarem até aqui comigo, viu? Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau, até logo.